Olá, nesse vídeo vou apresentar para você a diferença entre as funções soma, soma-se e soma-cs. E vamos entender quando faz sentido utilizar cada uma delas. Então, bora para o vídeo. Vamos começar com a função soma, que é a função mais simples que nós temos. Veja que neste exemplo eu tenho aqui os produtos e na coluna ao lado o preço unitário. E o que eu quero é somar todos os valores. Para isso, vou vir aqui na célula, iniciar o sinal de igual e vamos digitar soma. Vou selecionar a função e agora selecionar o intervalo. Vou clicar na célula, segurar e arrastar até embaixo. Vou fechar o parênteses e pressionar Enter. Eu tenho agora a soma dos valores unitários. Agora vamos a outro exemplo. Vamos imaginar que agora nós temos mais duas lojas, a loja B e a loja C. E agora precisamos somar todos os preços unitários da loja B e C. Neste caso, eu posso usar a função soma e selecionar cada um dos intervalos. Vamos lá. Vou iniciar com o sinal de igual, soma, vou selecionar a função soma. No primeiro argumento, eu vou selecionar o intervalo com os preços unitários da loja B, ponto e vírgula, para ir para o próximo argumento. E vou selecionar o intervalo com os preços unitários da loja C. Fecho parênteses e dou um Enter. Pronto, agora eu tenho a somatória das duas lojas. E aqui embaixo, ele está pedindo para a gente somar todos os valores de todas as lojas. Até agora, trabalhamos com a função soma com intervalos, mas podemos também somar apenas células. Veja, iniciamos com o sinal de igual, soma, vou selecionar a função e vou clicar na célula que tem o valor, ponto e vírgula, e vou clicar na outra célula. Fecho parênteses e pronto. Veja que agora eu tenho a somatória de todas as lojas. Então, com a função soma, você pode usar tanto para intervalos quanto para células individuais. Agora, vamos para o outro exemplo, que é somar por categoria. Aqui, nós temos um exemplo um pouco diferente. Continuamos tendo aqui os produtos, o tamanho que foi adicionado agora e o valor. E o que precisamos fazer? Bom, ao selecionar aqui o tamanho, eu quero que ele me traga a somatória de todos os produtos que tenham esse tamanho. Então, vamos lá. Iniciando com o sinal de igual, soma-se, que é essa soma condicional de um intervalo. Vou selecionar a função. Vamos abrir aqui para nós vermos qual é o tipo de argumento que ele pede. Primeiro, ele está pedindo um intervalo, depois ele vai me pedir o critério e, por último, ele vai me pedir o intervalo de soma. Então, qual é o intervalo? Nós queremos saber o tamanho. Ponto e vírgula. Agora nós vamos selecionar o critério. Vou fechar aqui, que será a célula onde contém o tamanho. Outro ponto e vírgula para nós irmos agora para o argumento final, que é o intervalo da soma. Qual é o intervalo que nós queremos que ele some quando atingir esse critério? É o valor. Então, vou selecionar aqui todo o intervalo de valor. Vou fechar o parênteses. Ao pressionar Enter, veja que ele me trouxe o valor de 80. Por que 80? Porque aqui nós temos o tamanho 80. Não temos mais nenhum outro tamanho P. Se eu vier aqui e alterar para M, ele vai me trazer o valor de 160. Como eu confirmo? Vou selecionar aqui o valor M, segurar o Ctrl e apertar o segundo valor. Se você observar aqui no canto inferior, nós temos a informação de 160. Então, bate com o valor que nós queríamos saber. Agora, se selecionarmos o valor G, ele vai me trazer o valor de 85. Vou selecionar 30 mais 55, me dá o valor de 85. Se esse conteúdo está sendo útil para você até aqui, clique no botão de gostei. Assim eu saberei que posso continuar produzindo mais conteúdos como esse. Vamos agora ver a função soma-cis. Clicando aqui, na próxima página, nós temos a data e nós temos o valor. Só que agora o que nós queremos saber? Dado uma data de início e uma data final, eu quero calcular todo o valor que tiver nesse intervalo. Como aqui nós estamos trabalhando com mais de um critério, então agora nós temos que usar a função soma-cis. Então vamos iniciar com o sinal de igual, vou digitar soma-cis, agora vai ser esse aqui embaixo, vou selecionar. E agora ele me pede algumas informações. Vamos rever todas aqui. Primeiro, intervalo da soma. Aqui já tem uma diferença com relação à função passada, que era a soma-se. Lá, o primeiro parâmetro era o intervalo de critério. Aqui já muda. Então, quando você estiver trabalhando com essa função de soma-cis, você tem que se atentar a esse pequeno detalhe, tá? Então, vamos lá. Primeiro ele está pedindo o intervalo de soma, depois ele vai me pedir o primeiro intervalo e depois o primeiro critério. E os demais critérios conforme eu for adicionando. Vou fechar aqui para a gente continuar.
Bom, o intervalo de soma é esse cara aqui que eu quero somar. Ponto e vírgula. Agora vamos identificar o intervalo onde está o primeiro critério que nós precisamos verificar. O primeiro critério é a data. Então vamos aqui, ó, selecionar o intervalo de data, ponto e vírgula, abrir aspas duplas. Eu quero que seja maior e igual. Vou fechar aspas duplas e aqui nós temos que concatenar esse valor. O que é o concatenar? Eu preciso juntar esse sinal de maior ou igual com um valor que vai estar contido na célula. Então, para fazer essa concatenação, eu utilizo o sinal de e comercial. E vou clicar sobre a célula que contém o primeiro valor. Agora, adiciono ponto e vírgula para nós irmos para o próximo argumento e vou selecionar o intervalo. E neste caso, continua sendo a data. Vou clicar aqui, arrastar até o final. Ponto e vírgula para preenchermos agora a condição do segundo critério. Vamos abrir aspas duplas, sinal de menor, igual e fechar as aspas. Vou adicionar o sinal de e comercial e vou clicar sobre a segunda célula que contém a data final. Vou fechar o parênteses e pressionar Enter. Agora ele me trouxe a soma dos valores com base nesse intervalo, de 1º de janeiro até o dia 5 de janeiro. Vamos ver se está funcionando? Vou clicar sobre a data de início e vou selecionar, por exemplo, o dia 3. Pronto, ele já alterou o valor. E se eu alterar a data final? Também. Vamos alterar para o dia 4. Pronto, mudou também. Então, dessa forma, nós podemos trabalhar com mais de um critério para fazer a soma. Vamos ver outro exemplo? Aqui eu vou utilizar a mesma informação. O que vai ser diferente? Aqui embaixo eu adicionei um novo critério, onde o valor seja maior que o valor que eu preenchi aqui. Como estamos usando as mesmas informações, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a fórmula que nós já criamos no exemplo anterior. Para isso, vou selecionar aqui a célula, Ctrl C, vou clicar na célula que eu quero copiar e vou dar um Ctrl V. Ao editar a célula, você vê que ele está carregando as informações já desse novo intervalo. O que nós vamos fazer? Vamos vir aqui no final, adicionar o sinal de ponto e vírgula e vamos adicionar o terceiro intervalo que vamos trabalhar. Então aqui eu vou selecionar o intervalo de valor, ponto e vírgula para incluirmos agora o terceiro critério. Vou abrir aspas duplas, adicionar o sinal de maior, fechar as aspas, concatenar com o sinal de e comercial e selecionar a célula que contém o valor que eu quero utilizar como critério. Vou pressionar Enter e pronto. Agora ele está utilizando esses três critérios: data de início, data final e valor maior que, neste caso, está 500. E se eu colocar valor maior que 50? Veja que o valor agora altera conforme as condições e os critérios que eu vou selecionando. Inclusive, eu posso mudar a data também. Vir aqui e selecionar a data conforme eu for trabalhando. Ainda tenho mais conteúdo para você. Vou deixar aqui outros vídeos que você também possa gostar. Se ainda não estiver inscrito, considere se inscrever no meu canal. É só clicar no ícone que vou deixar aqui na tela e depois clicar no botão inscrever-se. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.